Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais um webinar da AMIB, o AMIB no Ar. Hoje nós vamos estar com o Dr. Marcelo Brandão, que é médico intensivista pediatra, coordenador da UTI pediátrica do HC da Unicamp. Não me apresentei, meu nome é Tiago, sou também médico intensivista pediatra, trabalho no HC da Unicamp. Vou estar moderando a sessão hoje. O tema é um tema, acho que, de interesse geral. Nós vamos falar sobre bronquiolite viral aguda, um tema que acomete todas as UTIs do mundo em certas épocas do ano, virando um certo problema, principalmente com correlação a leitos, acaba enchendo bastante as UTIs e muitas vezes prejudicando a assistência até dos outros pacientes. Preciso dar um recado para vocês a respeito das perguntas. Quem tiver interesse em participar, é muito bem-vindo as questões, as perguntas, isso vai enriquecer o debate certamente. Vocês podem mandar as perguntas para a gente pelo Q&A aqui no navegador, tá? O Q&A é uma aba para questões, vocês podem ir mandando durante a aula, eu vou ler depois ao final para a gente fazer um debate. A gente tem a opção do chat, mas a gente pede para vocês deem preferência a mandar as questões pelo Q&A, tá ok? Nós estamos com 47, 48 participantes. Agradeço muito a participação de todo mundo. Agradeço também quem não está ao vivo, depois vai ter a oportunidade de assistir pelo site da MIB, onde ficam gravados todos os webinários, vocês vão ter a oportunidade de ver não só essa aula, como todos os outros temas que já foram debatidos aqui. Então, muito boa noite a todos novamente. Boa noite, Dr. Marcelo. Fique à vontade para fazer sua explanação. Boa noite a todos. Eu vou aqui já dividir a tela com vocês. Então, a gente vai falar sobre bronquiolite viral aguda hoje. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito pela doutora Regina Grigori, parabenizar ela pelo trabalho que ela vem fazendo frente à MIB no ar. Parabenizar também, agradecer a participação da Gislaine, que é uma colaboradora da MIB, que está sempre ajudando a formatação e o trabalho que a gente faz aqui. A gente, então, voltamos agora a poder falar, não poder falar, mas conversar sobre temas que durante muito tempo a gente só ficava falando de Covid. Então, bronquiolite viral aguda é sempre um tema interessante, a gente sempre acha que já se esgotou tudo sobre esse assunto, mas aqui eu vou tentar abordar com vocês alguns temas que já são bem estabelecidos, alguns pontos que eu acho que precisam ser reforçados em relação à condução e tratamento desses pacientes, falar um pouco de epidemiologia por conta do que aconteceu na pandemia e o que está acontecendo agora, e fazer uma abordagem também sobre o uso da cânula nasal de alto fluxo frente ao paciente com bronquiolite, né? Então, para iniciar, falar sobre a definição de bronquiolite. Então, bronquiolite é definida pela presença de sibilância e obstrução das vias aéreas até os 2 anos de idade de forma aguda, causada por uma infecção viral ou, muito raramente, por uma bactéria, resultando em inflamação das pequenas vias aéreas, os bronquíolos, com edema e necrose das células epiteliais. Tá? Então, o que a gente tem na bronquiolite, né? A gente encontra um processo de edema desse bronquíolo, com presença de secreção, com a deposição dessas células necróticas, fazendo com que o bronquíolo acabe ficando obstruído, né? O que eu sempre chamo a atenção, eu gosto de chamar a atenção nesse processo, nessa fisiopatologia toda que existe dentro da bronquiolite, de forma aqui bem simples, né? É que não há uma presença de broncoespasmo, né? Então, é uma patologia que faz uma obstrução por edema, presença de secreção, né? O que diferencia de outras patologias importantes, né? Que são os exemplos de patologias obstrutivas, como a asma, onde isso vai interferir na forma como a gente vai conduzir esse nosso paciente para não oferecer, às vezes, uma terapia fútil para o paciente com bronquiolite. Tá? Lembrando que a gente está falando de bronquiolite de um processo agudo, de um episódio agudo de bronquiolite. Não estamos falando do lactente chiador ou do paciente asmático. Então, é esse paciente que a gente está abordando aqui nessa aula. Em relação à epidemiologia, geralmente a gente gasta um pouco tempo com esse tema. Eu vou me estender um pouquinho, muito por conta do que aconteceu durante a pandemia, como eu disse, e o que a gente está vivendo nesse momento. Então, é a causa mais comum de hospitalização em lactentes nos primeiros 12 meses de vida. As infecções respiratórias
inferiores por vírus sincicial respiratório afetam o mundo de forma global. São cerca de 3,4 milhões de internações hospitalares, com cerca de 200 mil mortes por ano, predominantemente em países de desenvolvimento. Às vezes a gente olha para esse número, um número absoluto, e esse número assusta. Mas sempre lembrar que isso aqui é uma pequena parte dentro de um universo muito maior de pacientes internados, pacientes que tenham bronquiolite. É a parte menor que vai ser internada em ambiente hospitalar, que vai precisar de terapia intensiva pediátrica e que evoluem para óbito, né? Então, assim, isso representa, esse número de óbitos representa, às vezes, números muito, muito baixos, às vezes abaixo de 2%, dentro de todo o universo de pacientes com bronquiolite. Nos Estados Unidos, são cerca de 100 mil internações ao ano, um custo estimado de 1,73 bilhões de dólares de custo com paciente com bronquiolite com essas internações. E tratando-se de países como Estados Unidos, Europa, Canadá, essa questão do custo do paciente, ela tem uma ênfase muito importante na hora que você está avaliando a sua oferta de saúde para a população, né? Em relação à taxa de hospitalização, são cerca de, por vírus sincicial respiratório, 5,2 para cada 1.000 crianças com menos de 24 meses, esses dados de 2000 a 2005. Né? Em relação à hospitalização, ainda pelo VSR, dados ainda referentes aos Estados Unidos, crianças entre 30 a 60 dias representam 26 por mil crianças, pacientes que foram prematuros, 4,6 por mil, e recém-nascidos a termo, 5,2 para cada 1.000. Em relação ao período de incidência da doença, isso é, a sua sazonalidade, nos Estados Unidos ela geralmente se inicia nos países do norte em outubro e entre dezembro e março, sendo que no Brasil isso acontece por volta de abril e nos meses de inverno. Então pega meio outono e parte do inverno dos nossos pacientes. Isso é um padrão que a gente observava de forma bem clara, pelo menos até o início da pandemia do Covid em 2020. Né? Aqui, só para referendar esses dados que eu estou apresentando para vocês em relação à gravidade, eu trago para vocês aqui dados demográficos de internações por bronquiolite em PID nos Estados Unidos, no período de 2010 a 2019, em cerca de 38 serviços. Teve, nesse período, cerca de 203 mil crianças internadas com bronquiolite, né, com uma mediana de idade de 5 meses, variando entre 2 e 11 meses, com características dessa admissão, né, uma mediana do tempo de internação de 3 dias, variando de 2 a 4 dias, sendo que as crianças que foram admitidas na UTI, cerca de 6.751, que são 3,3%, precisaram de ventilação invasiva, 9.983 crianças, isso é, cerca de 5%, precisaram de suporte de ventilação não invasiva, e que não precisaram de suporte ventilatório representavam 187.125 crianças, o que significava 91.079% desse total de pacientes. Né? Há um dado também aqui bem interessante, pacientes de bronquiolite que acabaram evoluindo para ECMO, um percentual de 0,06, um percentual mínimo, e quando eles falam de sobrevida desses pacientes, mostra mais ou menos aquilo que eu estava apresentando para vocês. 99,93% dos pacientes internados com bronquiolite sobrevivem. Então, mortalidade em bronquiolite não é um dado para ser aceito quando você está conversando sobre terapia intensiva. Quando você interna um paciente que evoluiu, que está com bronquiolite, não é esperado que ele foi para óbito. Uma vez esse paciente indo a óbito, é interessante você reavaliar o que foi feito para ver se houve alguma conduta inesperada ou alguma evolução inesperada para esse paciente. Bom, como ficamos, né? O que aconteceu durante a pandemia, né? Então, durante a pandemia foram publicados alguns artigos em relação à utilização de UTI em internações de doenças respiratórias. Trabalhos publicados na França, na Europa, né? Bélgica, onde mostravam que as internações nas UTIs pediátricas acabavam ficando mais vazias, houve poucas internações nesses períodos. E com bronquiolite houve uma queda dramática desses pacientes em terapia intensiva. Né? Isso não foi diferente nos Estados Unidos, que apresentaram dados semelhantes aos que foram apresentados na Europa, e aqui no Brasil também foram apresentados dados representando essa realidade que era observada no mundo.
Houve uma redução dos pacientes internados em UTI, principalmente no ano de 2020, com uma queda significativa dos pacientes com bronquiolite. A que se deve esse fato? Bom, esse fato ele está correlacionado com as medidas que foram utilizadas para a COVID em relação a distanciamento social, uso de máscara e uso de álcool gel. Né? O rigor em relação à COVID que nós tivemos na sua condução acabou repercutindo dentro da nossa área, que é a pediatria, numa diminuição significativa das doenças respiratórias virais. E outras doenças também, doenças virais bacterianas, também houve uma redução também significativa. De modo geral, a conclusão que esses trabalhos nos trazem é que esses dados sugerem que as doenças infecciosas como a bronquiolite, elas não se tornam epidemias reais quando a transmissão é inibida por intervenções não farmacológicas praticadas por adultos e crianças mais velhas. Então, lembrando que tanto o adulto quanto crianças mais velhas podem ter uma infecção pelo vírus sincicial respiratório que não vai causar efeito algum nesse paciente. Né? E o que ele vai fazer é simplesmente transmitir para as crianças menores de 2 anos e nessa você vai ter uma manifestação clínica. E que essas descobertas lançam uma luz sobre as medidas de prevenção e controle de infecções que podem reduzir a carga sobre o nosso sistema de saúde em temporadas futuras de bronquiolite. E as medidas de oposição à pandemia podem ter evitado milhares de hospitalizações em UTI pediátricas em todo o país. Né? Eu só destaco que quando você apresenta esses dados, apresenta essa informação, ressalta-se aqui que nosso sistema de saúde em temporadas futuras. Acontece que essa temporada futura chegou. E mesmo sabendo que essas medidas, né, que a gente já sabia de forma empírica que melhorariam, diminuiriam e controlariam melhores as infecções por vírus sincicial respiratório, a bronquiolite, né, foram mostradas durante a pandemia que realmente elas eram efetivas. Mas o que aconteceu de 2021 até o momento, quando as medidas começaram a ser diminuídas? A gente já começou a apresentar uma explosão de casos, né, fora de uma sazonalidade regular que a gente tinha, fazendo com que o sistema de saúde, tanto pública como privada, se sobrecarregasse, da mesma forma que acontecia antes da pandemia. Era um acontecimento que todo ano era previsto que isso ia acontecer. Né? E nesse momento, é o que a gente está vivendo. Né? O interessante é que ela veio de uma forma bem rápida. Né? Então, isso aqui é só para apresentar para vocês uma carta que foi apresentada na BMJ, né, no Archives Disease of Childhood, onde ele fala, preparem-se, porque a temporada de bronquiolite está chegando. Então, ele mostra aqui os anos de 2017, 2018, 2019 e a temporada de 2020 e 2021, onde ocorreu a pandemia. Esse aqui era o padrão habitual que a gente tinha em relação à bronquiolite, com uma diminuição dos casos. Quando a gente vai olhar no ano de 2020 a 2021, a gente observa na linha vermelha quase a inexistência de casos de bronquiolite. À medida que as medidas de prevenção, de inibição social, né, de isolamento social, né, que a gente fazia quando a pandemia pararam de ocorrer ou foram diminuídas, você tem um aumento significativo e importante dos casos de bronquiolite. Né? O que me deixa, assim, às vezes um pouco incomodado em relação a isso, é que a gente tinha dados suficientes para, pelo menos, a partir de 2020 ou 2021, fazer um preparo para o que está acontecendo agora ou para frente, com o reforço dessas medidas que eram usadas para a COVID, para as doenças respiratórias virais na pediatria, principalmente a bronquiolite, que a gente sabe que atrapalha, que entope, né? Que sobrecarrega o sistema de saúde durante o seu pico de internação. Ok? Esses são dados que a gente tem da nossa unidade na Unicamp, onde a linha azul representa os casos de bronquiolite que nós tivemos durante o ano de 2020. A gente teve cerca de 20 casos, né? Casos pequenos, poucos, teve meses que não tiveram nenhuma internação, tudo isso relacionado às nossas medidas de limitação social, né? de distanciamento social. No ano de 2021, onde começa-se a ter
uma diminuição dessas medidas, né? Um afrouxamento dessas medidas, os casos começam a aumentar. Vale lembrar que durante o ano passado tiveram momentos de maior e de menor esforço para essas medidas acontecerem, de forma individuais, às vezes, em cada estado, chegando a momentos em que esse pico começou a aumentar de forma dramática. E o que é interessante é que, ao final do ano, nós tivemos um aumento absurdo do número de casos de bronquiolite, num período do ano em que, geralmente, a gente não tem internação. E, nesse ano, a gente continua já com o número de internações que vem sobrecarregando o nosso sistema, mantendo a nossa UTI com uma taxa de pacientes que necessitam de internação por bronquiolite bem importante, né? E faz com que todo o sistema de saúde, pelo menos na nossa região, e eu vejo relatos de outros colegas acontecendo a mesma coisa em outras regiões do país, com falta de vaga para UTI, e isso impede tratamento de outras patologias, internações para outros casos que a gente tem. Então, só nesses 3 primeiros meses, a gente teve quase 50% a mais de casos do que a gente teve todo o ano de 2021. Então, acho que é um dado importante e que deve ser refletido em relação a essas medidas de isolamento que a gente usou no Covid, de que forma a gente pode trazer isso para a sociedade, para os órgãos de saúde, né? para as pessoas que trabalham com saúde, oferecer uma informação melhor para a população em relação a essas medidas que devem ser tomadas, né? Tipo, crianças com pelo menos no primeiro ano de vida, ou até 6 meses de vida, tomar cuidado na hora de visitas a essas crianças, diminuir o número de visitas a essas crianças, fazer uso de álcool gel na hora de cuidar dessas crianças, até mesmo quando for visitadas, fazerem uso de máscara, porque agora isso ficou uma coisa que ficou mais comum. As pessoas viram isso acontecendo e viram que isso salvou frente ao coronavírus e pode reduzir significativamente em relação à bronquiolite. Bom, em relação à epidemiologia, eram esses dados que eu queria trazer para a gente até abordar e discutir mais isso nos momentos das nossas questões aqui em relação à nossa apresentação. Em relação à etiologia, a etiologia mais comum continua sendo o vírus sincicial respiratório. 90% das crianças são infectadas até os 2 anos de vida, né? 5 a 40% vão ter infecções de vias aéreas durante a primeira infecção. Ela não confere imunidade permanente ou a longo prazo, então não significa que porque eu tive uma infecção por vírus sincicial respiratório, que eu estou imune e não vou ter mais uma infecção por vírus sincicial respiratório. Reinfecções são comuns e comuns ao longo da vida, né? Então, não temos também uma vacina para o vírus sincicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite. Outros vírus relacionados, nós temos o rinovírus humanos, o metapneumovírus, o vírus influenza, adenovírus, coronavírus, no caso, não o SARS-CoV-2, parainfluenza humano, bocavírus humano, sendo que até 30% dos casos apresentam co-infecção por 2 vírus, sendo que a principal combinação seria o vírus sincicial respiratório e o rinovírus. Tá? Aqui na tabelinha a gente tem aqui a porcentagem que esses outros vírus podem representar frente ao universo de bronquiolites que a gente tem, certo? E em relação à COVID, né? O fato da gente ter COVID, não houveram muitos relatos e não houve uma incidência de bronquiolite relacionada ao COVID-19 ou SARS-CoV-2, né? Existem relatos isolados, mas não foi uma manifestação muito presente, tá? Não se caracterizou como uma representação clínica do COVID-19. E relatos de co-infecções foram apresentados. Tivemos pacientes que apresentavam infecção pelo vírus sincicial respiratório, por exemplo, acompanhado de pacientes que também tinham a positividade para a COVID, né? Então, parece que a COVID não interferiu nisso. E nesse momento atual, onde os pacientes estão sendo internados com diagnóstico de bronquiolite em um grande número, a gente não tem encontrado pacientes com COVID-19 positivo, com teste positivo. Lembrando que a gente está no momento de uma vacinação muito ampla entre os adultos, e isso, de alguma forma, também está fazendo uma proteção para os nossos lactentes menores de 2 anos, que não estão vindo com COVID positivo, pelo menos na região onde eu trabalho, né? Em relação à apresentação clínica, você vai ter a dispersão de gotículas que vão ser inaladas pela criança, né? Elas vão ser
levadas para o trato respiratório, sendo que após o período de incubação, de 4 a 6 dias, vai ocorrer febre, congestão, rinorreia, irritabilidade e má alimentação. De 2 a 3 dias após o início de sintomas do trato respiratório superior, aproximadamente 1/3 dos pacientes propaga a infecção para o trato respiratório inferior, causando assim a bronquiolite. Sintomas como tosse, taquipneia, sibilos, roncos, batimento de asa de nariz e retração torácica podem estar presentes, e a hiperinsuflação do pulmão vai se desenvolver à medida que esse ar vai ficar aprisionado atrás dos bronquíolos obstruídos. O ar aprisionado nos alvéolos é absorvido e pode resultar em atelectasia localizada distal a essa obstrução que o paciente apresenta. O aumento do trabalho respiratório e o declínio da função pulmonar ocorrem devido à incompatibilidade de ventilação e perfusão, o que resulta em aumento da hipoxemia. Muitos desses pacientes evoluem de uma forma satisfatória, que podem evoluir para alta hospitalar, e outros vão evoluir com piora, que são os pacientes que vão acabar indo para a UTI, né? E dentro do universo de número de pacientes, relembrando que é uma minoria frente ao número de casos que a gente tem de bronquiolite. Tá? Em relação aos fatores de risco para o desenvolvimento da doença grave em lactentes com bronquiolite. Então, você tem dados em história e clínica. Então, na história, pacientes com menos de 3 meses, com nascimento com menos de 34 semanas de gestação, presença de cardiopatia congênita ou doença broncopulmonar, doença pulmonar crônica, uma clínica com esse paciente apresentando citoxêmico, uma frequência respiratória aumentada, intensidade dos sibilos, atelectasia no raio-x de tórax e uma saturia baixa, geralmente menor do que 95. Com isso, você cria critérios de gravidade para a hospitalização desses pacientes, que seria, portanto, a toxemia, a apneia, cianose, ataque de espineia, a idade menor do que 6 semanas, paciente com história de prematuridade, paciente com história de cardiopatia ou pneumopatia crônica, pacientes com uma saturação abaixo de nível 94 em ar ambiente, pacientes que já se apresentam desidratados e pacientes que apresentam alterações ao raio-x. Né? No auxílio nessa avaliação de gravidade, eu acho que tem que ser chamada a atenção para a utilização de scores que melhorem essa visualização de gravidade e tornem o discurso dentro da unidade e dentro do hospital, né, mais homogênea. Então, é interessante você ter um score de gravidade. Aqui eu trago 2 exemplos, né? O score modificado de Wong, isso aqui é um score espanhol, que é o Brojod, que também a gente faz uso, que atualmente é que a gente faz uso dentro da nossa unidade. Isso homogeniza a gravidade do paciente, faz com que eu tenha um critério mais fino, mais objetivo na indicação dos meus tratamentos e nas minhas possibilidades terapêuticas que eu tenho para o meu paciente, tentando avaliar a gravidade. Né? Você pode observar que o intervalo entre o leve e o moderado, existe um intervalo. Então, ele não é assim 100% preciso, mas é um instrumento que te ajuda de maneira importante nessa condução e homogenização de conduta dentro do seu serviço. Né? Em relação ao diagnóstico, então eu trago aqui uma meta-análise, uma revisão publicada no Lancet em 2017, onde avalia os exames complementares para o diagnóstico de bronquiolite. Então, eles não são rotineiramente indicados, e no caso aqui, hemograma, gasometria arterial, culturas, ou mesmo raio-x de tórax, eles não são necessariamente obrigatórios de você fazer e não vão ajudar em nada em você formar esse diagnóstico. Né? Então, o diagnóstico ele reforça que ele é clínico. Esses exames eles não vão auxiliar nesse quadro. À medida que o paciente apresenta uma gravidade maior, aí sim, esses exames complementares ele pode ter um papel mais importante na sua avaliação desse paciente, para você avaliar como é que está esse paciente como um todo, dentro da gravidade que ele apresenta. Tá? Em relação ao tratamento, eu vou abordar apenas alguns pontos, não vou abordar tudo. Eu me baseio aqui no guideline publicado pela Academia Americana em 2014, que saiu no Pediatrics, e uma revisão bem interessante, boa, que foi publicada no Jornal de Pediatria, com a participação do Dr. Renato Stein, né, que faz as recomendações em relação ao tratamento e aborda alguns pontos. Dentro desses pontos, há a discussão sobre a monitorização. Então, reforça que a avaliação clínica é um dos componentes mais importantes na detecção e deterioração respiratória.
Pacientes hospitalizados, avaliar monitorização contínua, se ele vai precisar de monitorização contínua, e quando a gente está falando de monitorização contínua, a gente está conversando especificamente o mais importante em relação à saturimetria, e ele reforça que, com melhora ou estabilidade clínica, passar a saturimetria de contínua para intermitente. Há uma discussão sobre o papel da oximetria na avaliação clínica do paciente com bronquiolite. Já pacientes com desconforto respiratório grave ou apneia, esses devem estar sendo monitorizados dentro de uma unidade de terapia intensiva, e nesses pacientes que estão em UTI, é aconselhado uma coleta de gasometria quando lá estão internados. E novos exames deverão ser solicitados em base clínica desse paciente. E são pacientes, então, que você faz uma classificação de uma bronquiolite moderada ou moderada para grave, não necessariamente um paciente que já tem indicação de intubação, é um paciente que precisa de uma monitorização dentro de terapia intensiva. Na chegada desse paciente, avaliar, por conta de ser uma insuficiência respiratória, a necessidade de uma gasometria, às vezes só para te apresentar naquele momento como aquele paciente se encontra em relação aos gases, em relação à acidose respiratória, ou dados nesse sentido, né? Lembrando que sempre uma gasometria é aquele momento que você está fazendo. E tomar cuidado somente com a gasometria, porque a gente tem hábito de, às vezes, olhar a gasometria e falar que a gasometria está boa, né? Esquecendo de olhar para o paciente, né? Eu lembro perfeitamente do Dr. Toshio Matsumoto, que coloca que a presença de uma gasometria boa, quando você olha para o paciente, ele está clinicamente grave, e que ele está fazendo todo aquele esforço respiratório para apresentar aquela dita gasometria boa. Então, ela não é um parâmetro exclusivo de análise do paciente para o intubar. Ela é um exame complementar que vai fazer parte de um rol na minha avaliação para reforçar mais o que eu estou vendo clinicamente do meu paciente do que seguir necessariamente um exame complementar. Nessa linha da monitorização e da saturimetria, a necessidade de suplemento de oxigênio baseada na saturimetria tem sido associada a períodos maiores de internação. Então, a hipoxemia intermitente ela pode ocorrer em lactentes estáveis com bronquiolite e levanta questões sobre se esse fator deve ser usado como única indicação para internação hospitalar. Já foi observado que existe dentro do paciente, que às vezes está estável, que você tem uma variação na saturimetria desse paciente, né? E que existe até recomendações onde falam que os médicos podem optar por não usar oximetria contínua de pulso, né, em crianças com diagnóstico de bronquiolite. Essas evidências ainda são fracas, né? São C, né, com um nível de evidência ainda muito baixo. Mas é uma discussão que tem que ser levada em consideração, né? Eu tenho um paciente bom, um paciente com um quadro clínico bom, em que eu estou deixando ele com uma saturação e não consigo dar alta por conta de uma variabilidade nessa saturimetria. E fico olhando muito mais para a saturimetria do que para o quadro clínico desse paciente. E acaba, às vezes, não tolerando um número um pouco menor de saturação. Então, às vezes, você quer que aquele paciente fique saturando o tempo todo em 100%, o que às vezes não é necessário. Para dizer a verdade, na maioria das vezes, não é, né? Eu não preciso que ele fique saturando 100%. E sabendo que dentro dessa patologia eu posso ter hipoxemias intermitentes e faz parte de quadros, como já foi dito, que estão estáveis de bronquiolite, essa análise tem que ser começada a ser feita de uma forma um pouco mais refinada, né? Muito por conta de você manter esse paciente em ambiente hospitalar por mais tempo, né? E que às vezes não é o necessário para a criança, certo? Outro dado assim, em relação ao oxigênio suplementar. Então, vai ser oferecido oxigênio quando você tiver uma saturimetria abaixo de 92%, e a meta seria manter essa saturimetria acima de 92%. Então, eu não tenho um alvo de 100%, o meu alvo é acima de 92% pelo menos. Tá? E vou seguir esses meus alvos dentro da condução, frente às condutas que eu vou tomar esse paciente. Seja oferta de oxigênio suplementar, por dispositivos de oxigênio, seja por ventilação não invasiva, ou mesmo ventilação invasiva. Em relação aos dispositivos de oxigênio suplementar que nós temos, a gente tem a cânula nasal convencional, ainda temos as tendas de oxigênio em vários serviços, máscaras, e a gente tem a cânula nasal de alto fluxo, que aqui na minha aula está colocada como dispositivo de oferta de oxigênio. Só lembro a vocês que em outros serviços, ou em outros países, em outros meios, há uma discussão
se você considera ou não a cânula nasal de alto fluxo como uma ventilação não invasiva. A tendência no momento é considerá-lo como um dispositivo de oferta de oxigênio, mas com muita crítica em relação a essa situação da cânula nasal de alto fluxo. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da cânula nasal de alto fluxo. Ponto que eu acho de fundamental importância para o intensivista pediátrico em relação ao paciente com bronquiolite, principalmente a bronquiolite grave, naqueles pacientes que estão em ventilação mecânica, seja ela de forma não invasiva e invasiva, e tomar cuidado nos pacientes em que não estão ainda em suporte não invasivo e invasivo de ventilação, que é a questão da oferta hídrica. A gente tem as causas que afetam a hidratação, então nós temos aumento das perdas, taquipneia e febre, diminuição da ingesta por conta da taquidispneia. A gente sabe que essa oferta hídrica tem que ser reavaliada, se você não conseguir manter uma hidratação via oral, avaliar se você vai fazer por via nasogástrica ou por via intravenosa. Né? Oferta de hídrica de eletrólitos devem ser monitorizadas cuidadosamente, não se esquecer que bronquiolite é uma causa de síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Então, é um paciente que tem potencial para edemaciar, para fazer uma sobrecarga de volume, e com isso você levar a uma congestão pulmonar, porque esse edema ele não é localizado, ele é geral no nosso paciente. Tomar cuidado também nessa avaliação de reidratação do paciente que chega desidratado por conta dessas causas de perda, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente considera reidratar um paciente como conduzir um paciente de choque, e acabamos fazendo uma oferta até de 20 ml por quilo para uma criança com bronquiolite. Às vezes isso não é tão necessário. E às vezes você acaba querendo fazer 2 ofertas, acaba fazendo 40 ou até mesmo 60, e você faz uma terapêutica que é direcionada para um quadro de choque, para uma patologia que é uma insuficiência respiratória com uma perda líquida. Né? Então, ter cuidado na hora de avaliação da necessidade de volume que esse paciente precisa para reidratar, para não oferecer mais do que ele precisa. Frente a essa consideração da sobrecarga de volume, esse grupo de colegas da América Latina fez um estudo onde avaliou a associação do sobrecarga de volume, né, com a evolução dos pacientes em terapia intensiva com bronquiolite. E a conclusão que eles chegaram é que os pacientes com bronquiolite, os pacientes considerados graves, né, que apresentavam balanço hídrico positivo nas primeiras 24 horas de internação, apresentaram piores desfechos clínicos, com maior tempo de internação, tanto na terapia intensiva como em ambiente hospitalar, e uma duração, um aumento na duração da ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Né? Então, é preciso tomar cuidado com esse paciente, no sentido de que muitas vezes eu não estou tão preocupado com a volemia que eu estou oferecendo, a volemia que esse paciente apresenta, tenho dificuldade em ventilar, e às vezes a dificuldade de ventilar ela não está relacionada com a doença em si, mas com uma sobrecarga de volume que faz com que esse paciente fique mais edemaciado e com isso com uma sobrecarga pulmonar de líquido. Né? Então, é importante ter essa noção para conduzir esses pacientes no sentido de tê-los em menor tempo em ventilação mecânica, no tempo mínimo que ele precise para ser conduzido, assim como um mínimo de tempo de internação para esse paciente. Então, o controle rigoroso de balanço hídrico se faz necessário, né? E se for necessário frente aos pacientes, esse paciente deve ter uma restrição hídrica e deve fazer uso até mesmo de diuréticos, no caso furosemida, nada mais, às vezes, são as condutas que você faz com uma síndrome de secreção inapropriada. Então, é importante esse rigor frente à oferta hídrica que você está fazendo para esse paciente. Em relação ao uso de broncodilatadores e inalatórios, né, que são temas que estão sempre em discussão no paciente com bronquiolite. As recomendações mais recentes, os médicos não devem administrar beta-2, né, a esses pacientes, com uma qualidade de evidência B, com grau de recomendação forte. Sempre vai haver a discussão se você vai fazer um teste para esse paciente para ver se ele responde. Lembrar que quanto mais nova for essa criança, menos musculatura e menos receptores ela vai ter. E lembrar que você tem os efeitos colaterais de oferecer um broncodilatador. Você tem taquicardia, risco de arritmias para esse paciente. Né? Então, uma vez você tendo esse paciente com sibilos, né, a gente sabe que a recomendação é não fazê-lo.
Mas se você optar por fazer um teste para ver se funciona, essa opção pelo teste ela tem que ser, vamos dizer assim, você ser real com aquilo que você está fazendo. Então, não tem, assim, ao meu ver, uma resposta pela metade. Ou houve uma resposta e não houve mais sibilo, ou diminuiu significativamente o sibilo que esse paciente apresentou, ou ele continua do mesmo jeito. E retiro esse broncodilatador, ou nem perpetuo a sua condução com broncodilatador para esse paciente. A gente, na nossa unidade, não usa os broncodilatadores em pacientes com quadros de bronquiolite viral aguda. Tá? Isso, a gente tem que lembrar que são recomendações de forma geral, né? Mas muitas vezes você vai ter o paciente, a individualização pode ser que faça uma diferença. Então, às vezes, você tem um paciente com bronquiolite que está próximo dos 2 anos de idade, com uma história familiar de asma, por exemplo, em que ele pode ser que ele vá responder de forma satisfatória ao uso de broncodilatador. Então, você tem uma recomendação geral e, frente ao paciente que você tem, você pode fazer uma individualização do seu tratamento. Mas, na minha visão, você tem que ter a conduta de forma geral daquilo que você está fazendo para a maioria dos casos. Da mesma forma, em relação aos corticoides. A recomendação é de não fazer o corticoide. Qualidade de evidência, nesse caso, A, com grau de recomendação forte. Então, trata-se de uma doença inflamatória, mas é uma doença inflamatória infecciosa, muito diferente do paciente com asma. Então, nesses pacientes não haveria recomendação de corticoides. Mesmo com isso, já houve trabalhos que mostraram que você tem uma diminuição de hospitalização quando usado dexametasona bioral junto com inalação com placebo, mas a maioria das sociedades elas seguem essa recomendação em relação ao uso de corticoide sistêmico. Não recomendado, não recomendado, não recomendado, não recomendado, não recomendado. Né? Volto a dizer, fiquem com o critério geral. Né? Dentro da avaliação do seu paciente, individualmente, pode ter dados que até a literatura te apresente, em que você possa, de algum momento, individualizar. Mas na formação e na captação do entendimento do tratamento da bronquiolite, tenha em mente que a grande maioria, para não dizer todos os pacientes, mas a grande maioria não vai responder nem a corticoide, nem a broncodilatador. Né? Só para colocar alguma coisa aqui para a gente pensar ou fazer um contraponto, porque eu não sou dono da verdade, a gente vai procurando na literatura dados que possam até mesmo contradizer o que a gente está dizendo. Essa é uma revisão publicada no Allergy em 2019, onde faz uma revisão da bronquiolite e faz uma distinção de tratamento avaliando a etiologia viral. E o que ele apresenta nesse estudo? Ele faz uma análise em relação ao vírus sincial respiratório e ao rinovírus. E você apresenta, dentro de todo o seu contexto, as diferenças que você pode ter em relação a cada um desses vírus. E quando ele chega em tratamento, existe uma certa diferença. E ele coloca que o tratamento do vírus sincial respiratório é um tratamento suporte, que é isso que a gente está falando aqui em relação ao tratamento da bronquiolite. E cabe lembrar aqui também que a maioria das bronquiolites é causada pelo vírus sincial respiratório. Então, evidentemente, que quando a gente faz as revisões, as meta-análises e as recomendações, a grande maioria dos trabalhos e a grande maioria dos pacientes com bronquiolite vão estar relacionados ao vírus sincial respiratório e, com isso, o tratamento é de suporte. Por outro lado, ele mostra que em pacientes com bronquiolite causada pelo rinovírus, em pacientes que apresentam sibilância grave, esses pacientes têm uma resposta ao uso de corticoide. Né? Estou preconizando o uso de corticoide? De maneira alguma. Eu sempre penso no todo, e nesse tratamento do todo, quando chega à minha unidade, eu posso fazer uma análise individual desse meu paciente. Então, de forma geral, vou tratar como suporte. Se eu tenho na minha unidade, se eu tenho no meu serviço, um painel viral que me mostre todos os vírus que eu tenho dessa criança, e por acaso eu tenho uma criança em que eu esteja com uma bronquiolite por rinovírus e se comporta dessa maneira, e ele está evoluindo dessa forma, né, é um caso a se pensar se eu não faria o corticoide para essa criança. Né? Então, lembrar que a gente sempre tem as condutas baseadas no geral, e são essas condutas que vão ditar aquilo que a gente vai fazer para os nossos pacientes. Entretanto, na individualização de caso a caso, algumas condutas, às vezes um pouco diferentes, elas podem
ser feitas. O que se não pode é generalizar esse tipo de conduta, que é para uma minoria dos casos de bronquiolite, para a maioria dos pacientes. Então, tem que prestar muita atenção naquilo que você está fazendo e naquilo que você está conduzindo e no que pode repercutir isso frente à conduta e o tratamento dos nossos pacientes. Bom, vamos falar agora nesse momento, eu não vou falar sobre ventilação mecânica, não vou falar sobre ventilação não invasiva, eu optei para fazer uma discussão em relação à terapia com cânula nasal de alto fluxo, trazendo aqui para vocês o que a gente tem de dados baseados muito mais em meta-análises nesses anos em relação à bronquiolite e à cânula nasal de alto fluxo. Muito porque ela veio com uma força muito grande, né? E criou-se, não sei se criou-se, uma ideia de que a cânula nasal de alto fluxo ela vai resolver todos os problemas, mas sim, que a cânula nasal é mais um instrumento que você tem que ter e de ser bem utilizado para você conduzir as suas bronquiolites, né? Lembrar que essa é uma terapia, eu não tenho aqui nenhum conflito de interesse, eu não represento nenhum fabricante de cânulas nasais de alto fluxo, né? Lembrar que essa terapêutica é uma terapêutica cara, que ela não é reconhecida, ela não tem verba SUS para você utilizar como insumo dentro do serviço público. Então, poucos são serviços públicos que você tem a cânula nasal de alto fluxo, né? E ela abrange mais o serviço privado. Eu tenho a possibilidade de ter cânula nasal de alto fluxo, a gente fez um trabalho dentro do nosso hospital, mostrando o benefício que poderia trazer a cânula nasal de alto fluxo. A ideia foi aceita e a gente passou a fazer o uso dessa cânula que a gente vem fazendo há cerca de 4, 5 anos que a gente está fazendo a utilização em nosso serviço. Tá? Então, o primeiro artigo que eu trago para você, a primeira revisão para vocês, é uma revisão publicada em 2019 no Archives Disease of Childhood, onde ele faz uma revisão sistemática do uso da cânula nasal em bronquiolite. Né? Foram cerca de 14 estudos qualitativos e cerca de 9 estudos quantitativos. Então, você observa que tem uma ampla publicação sobre o assunto, mas na hora que você vai fazer uma revisão sistemática, aqueles estudos que vão poder ser utilizados, eles se reduzem de forma considerável. A conclusão nessa primeira revisão feita em 2019 foi que a cânula nasal de alto fluxo é segura como tratamento respiratório inicial para bronquiolite, mas ainda faltam evidências para mostrar benefícios significativos para a bronquiolite em comparação com a oxigenoterapia padrão e o CPAP. No entanto, a cânula nasal de alto fluxo pode diminuir a taxa de falha de tratamento em crianças com bronquiolite em comparação com a suplementação convencional de oxigênio. Né? E fala que você deve ter mais estudos para você saber o que realmente acontece. Mas, de qualquer forma, aqui a gente já tem um dado de que é um tratamento seguro, inicial para o tratamento de bronquiolite, e que ela seria superior, com menos falha de tratamento, com os pacientes que você oferece uma oxigenoterapia padrão. Em 2021, foi publicada uma nova revisão na BMJ Respiratory Research. Né? Nessa revisão, foram 23 estudos qualitativos e 15 estudos quantitativos. Já tivemos um aumento, embora não tão substancial, mas tivemos mais publicações em relação ao uso da cânula nasal em bronquiolite. Né? É feita uma discussão sobre esse uso, e dentro dessa discussão é feita uma subanálise para estabelecer a segurança da cânula nasal em enfermarias pediátricas gerais. E os resultados mostram a superioridade da cânula nasal de alto fluxo sobre a oxigenoterapia padrão na falha de tratamento e duração de oxigenoterapia. E coloca que não houve diferença nas taxas de intubação quando você avalia a cânula com a oxigenoterapia padrão e a cânula com o CPAP. E a ausência de eventos adversos apoia o seu perfil de segurança em uso na enfermaria de pediatria geral. Portanto, a cânula é segura de usar, mas como e quando deve ser usado, ainda precisa definir. É importante porque ele mostra que seria uma terapêutica de uso seguro para dentro de uma enfermaria. E com isso você evitaria que esses pacientes ficassem utilizando uma vaga de UTI, o que já seria, dentro de um universo de ocupação maciça por esses casos, de você ter mais leitos para você utilizar
para outros pacientes. Essa revisão sistemática foi a primeira a demonstrar uma diferença para o tempo total de permanência em cânula nasal e oxigenoterapia padrão, que tem potencial de reduzir custos. Então, isso é um dado importante que deve ser abordado, principalmente quando você está querendo introduzir essa unidade, esse recurso, esse insumo para a sua unidade. Na hora de conversar, na hora de solicitação, mostrar que ela reduz, ela tem potencial de redução de custos, né? Mas são necessárias orientações mais claras sobre o uso do alto fluxo para otimizar seu uso. E são necessárias mais evidências para estabelecer protocolos de desmame. Em suma, a conclusão que eles chegam é que a cânula nasal de alto fluxo é superior à oxigenoterapia padrão em termos de falha de tratamento. Não há uma diferença significativa entre a cânula nasal de alto fluxo e o CPAP em termos de falha de tratamento. E os resultados sugerem que a KNAF é segura para o uso em ambientes hospitalares agudos. Isso é, não necessariamente dentro de uma unidade de terapia intensiva, podendo ser usada tanto a nível de pronto-socorro como a nível de enfermaria. Eu trago aqui também um outro estudo, esse aqui é sobre a evolução de crianças com bronquiolites tratadas com cânula nasal ou com uma ventilação não invasiva com pressão positiva. Foi publicada em 2019, tem o Dr. Schein, o Dr. Rota participando desse estudo. E o que a gente tem nesses dados, né? Foram dados obtidos através do Virtual Pediatric System, que é um banco de dados prospectivamente construído e controlado com qualidade. Ela inclui mais de 135 unidades de terapia intensiva. A maioria dos centros está nos Estados Unidos, com alguns centros localizados no Canadá e na Arábia Saudita. Nesse estudo, apenas as unidades que informaram voluntariamente o uso da cânula e de VNI foram incluídas, o que era um número de 92, o que é um número bastante significativo, né? Então, foram analisados 5.562 crianças que ficaram em cânula nasal de alto fluxo e cerca de 934 crianças com suporte não invasivo, né, com pressão positiva. Aqui ele mostra as diferenças demográficas entre os pacientes que fizeram a cânula nasal de alto fluxo e a pressão positiva, e mostra aqui uma diferença em idade com pacientes menores em relação aos que usaram ventilação não invasiva, em relação ao gênero, né, ao sexo entre essas crianças, na raça dessas crianças, havia uma diferença entre os dois grupos. A gravidade das crianças, com uma gravidade maior nos pacientes com ventilação não invasiva, e frequência cardíaca aumentada nos pacientes também que foram colocados em ventilação não invasiva. Em relação aos pacientes que ficaram na cânula nasal de alto fluxo ou na ventilação não invasiva com pressão positiva, eles dividiram o grupo naqueles que precisaram de ventilação invasiva e os que não precisaram. E quando você divide os dois grupos, o que foi observado é que os pacientes com ventilação não invasiva precisaram mais de ventilação invasiva do que os pacientes que ficaram no alto fluxo. Mostro ainda que esses pacientes que ficaram entubados são pacientes com presença de comorbidade, né? São os pacientes, como foi dito, que ficaram em ventilação com pressão positiva, eram pacientes que tinham vírus sincicial respiratório, de forma importante, e uma gravidade maior. Fizeram análise desses dados todos e, frente a esses dados, a conclusão que eles chegaram, que nesse grande estudo multicêntrico de bancos de dados de lactentes com bronquiolite aguda, que receberam suporte respiratório com cânula nasal ou ventilação não invasiva, observou-se que o uso inicial da VNI estava associado a uma necessidade crescente de ventilação mecânica invasiva subsequente, mesmo após ajustes demográficos de comorbidade e de gravidade da doença, referindo que um grande estudo precisaria ser feito. Então, ele demonstra pelo menos uma tendência de que os pacientes em VNI precisariam mais de ventilação invasiva do que os pacientes com cânula nasal de alto fluxo. Existem os próprios autores referem isso, né? É a questão de que o paciente mais grave estaria na ventilação não invasiva. Eles tentam retirar esse viés, mas eles falam que isso é uma coisa importante. E dentro da utilização do PIN, a colocação do paciente já em ventilação mecânica, no caso, seja ela não invasiva ou invasiva, já aumenta o risco de mortalidade ou de gravidade para esse paciente. Mas, de qualquer forma, é um dado presente em relação ao uso da cânula nasal de alto fluxo, com um estudo bem controlado e bem feito
dentro da literatura. Frente a esses outros dados, sempre há uma discussão se um protocolo de utilização de cânula nasal de alto fluxo melhoraria a sua condução. Né? Então, eu trago para vocês um artigo que fala sobre fazem um artigo sobre a utilização de uma sistematização e criação de protocolo para o início de desmame da cânula nasal de alto fluxo. Ele não foi feito especificamente para bronquiolite, ele abrange também a bronquiolite, e ele não abrange também só a faixa etária neonatal, a faixa etária abaixo de 2 anos, que seria a faixa da bronquiolite. Né? É um estudo mais amplo, mas que é um estudo que mostra o que um protocolo poderia melhorar em relação à condução desses pacientes. Né? Então, aqui não dá para dizer direito, é só as imagens assim, para a gente ter uma ideia de que seria esse protocolo. Então, ele tem os critérios de seleção de cânula, como você vai usar, a saturação desse paciente. Ele utiliza um score de avaliação de gravidade de bronquiolite para esses pacientes. Né? Então, de novo, chamando a atenção da importância dos protocolos para você estabelecer em que gravidade esse paciente se encontra. Né? Ele apresenta uma sistematização tanto no aumento do fluxo de oxigênio, na cânula nasal de fluxo, como o desmame nesses pacientes. Ele acabou dividindo por faixa etária, então ele fez isso até pacientes com mais de 14 anos, mas ele abrange também a faixa etária até os 23 meses, 2 anos de idade, que seria a faixa etária que seria interessante. Então, ele dá alguma resposta para aquilo que a gente quer dentro da uso da cânula nasal de alto fluxo em relação à bronquiolite. E a conclusão que ele chega, que entre os pacientes pediátricos, a implementação de um protocolo de cânula nasal de alto fluxo aumenta o fluxo inicial, permite um desmame mais rápido e pode diminuir a incidência de evolução para ventilação não invasiva ou ventilação mecânica. Né? Então, para aqueles que ainda não usam de forma sistemática, estão implantando a cânula nasal de alto fluxo, seria interessante você ou seguir um protocolo existente ou mesmo procurar fazer um protocolo dentro da sua unidade que facilite a sua equipe, seja fácil para a sua equipe utilizar, para fazer essa utilização de uma forma sistemática e entender melhor o recurso que você está usando. A gente fez, quando começou a usar dentro da Unicamp, um protocolo, esse aqui é o modelo inicial que a gente tinha. A gente restringiu para bronquiolite, porque o nosso problema principal era esse tipo de paciente, e a cânula nasal de alto fluxo foi quase que exclusivamente utilizada para os pacientes com bronquiolite. Elegemos inicialmente a UTI para entender esse processo. Chegamos numa fase em que foi possível deixar alguns pacientes na enfermaria, mas com a pandemia, esse processo ele foi abortado e esses pacientes tiveram que ser internados dentro da unidade de terapia intensiva. Classificamos os pacientes como os casos para serem iniciadas a bronquiolite, a cânula nasal de alto fluxo, perdão. Seguimos alvos a ser seguidos para obter uma saturimetria, uma melhora desse paciente, né? E classificamos como sucesso. Após um período de mais ou menos cerca de 1 hora, a gente revia a frequência respiratória, a frequência cardíaca e saturimetria, e avaliaria se houve uma melhora em relação a esses parâmetros para manter a terapêutica ou avaliar se precisava uma outra terapêutica para esse paciente. Eventualmente, em pacientes que não evoluíam com piora com o uso da cânula, a gente acabava dando mais um tempo para ver como era essa resposta, já que ele se tinha pelo menos mantido estável frente àquela conduta que a gente tinha mantido, mas sempre com a preocupação de não retardar uma oferta de um outro dispositivo para melhor condução do quadro. E utilizamos esses scores. Inicialmente, a gente usava o modificado de Wang, aí depois passamos a usar o Brojod, por conta de uma sistematização dentro da unidade de pediatria. Já desde o pronto-socorro, essa avaliação era feita para indicar a internação e o uso da cânula nasal de alto fluxo. Para terminar, eu vou trazer para vocês aqui uma publicação que saiu em 2020 no Pediatrics, que é um comentário a respeito de um artigo que saiu, que eu vou mencionar aqui para vocês. Então, ele fala sobre o uso da UTI para bronquiolite, porque ela tem dobrado, onde ele faz uma série de ilações a respeito dessa questão. Né? Então, ele segue basicamente 2 estudos. Não é esse o estudo principal que ele aborda, mas esse aqui é um estudo importante, onde fala das hospitalizações de bronquiolite no período de 2016,
onde foi observado diminuição da incidência de hospitalização de bronquiolite, aumento de uso de ventilação mecânica e aumento do custo direto. O principal artigo que ele avalia é esse segundo artigo, onde são as crianças internadas com bronquiolite no período de 2010 a 2019, que eu já apresentei para vocês no início da apresentação, onde as conclusões-chave que era aumento no número nas admissões em UTI, aumento nas VNIs, sem uma alteração significativa na intubação e na ventilação mecânica. Para a gente tentar visualizar esses dados, essas conclusões, ele mostra esse gráfico dos anos de 2010 a 2019, onde essa faixa mais escura representa os pacientes que estão em ventilação mecânica com bronquiolite. E você observa que não houve uma variação nesse período, né? Você vê um aumento de internação, então, quando você compara no começo ao final, é a questão de dobrar o número de internações, e a partir aqui do ano de 2015, você começa a ver um aumento dos pacientes com uso de VNI, né? Chegando aqui nesses anos de 2018 e de 2019, um número maior de pacientes com VNI. Né? Vale lembrar que no estudo ele mesmo coloca que esses pacientes com VNI, eles não conseguiram diferenciar quem ficava em cânula nasal de alto fluxo e quem ficava em VNI, pois não havia um cheque dividindo o que era um e o que era outro. Então, muitos pacientes eles não sabem se era realmente a VNI ou se era uma cânula nasal de alto fluxo. Então, alguns comentários que são abordados e que eu achei interessante trazer para vocês nesse documento publicado no Pediatrics são esses aqui. Então, esses pesquisadores demonstraram um aumento dramático no uso de UTI para bronquiolite ao longo dos 10 anos, sem uma evidência clara de um aumento na gravidade da doença em si. Tá? Outra tendência foi um aumento de 7 vezes no uso de ventilação não invasiva, com quase 10% das admissões de bronquiolite recebendo essa terapia em 2019. Os autores sugerem que outro possível fator para o aumento do uso de UTI pode ser a adoção generalizada de oxigenoterapia com a cânula nasal de alto fluxo, fenômeno que ocorreu simultaneamente com o aumento das admissões na UTI. Né? Além disso, e de uma forma tanto contraintuitiva, a gente tem dados agora que apoiam a ideia que a introdução de cânula nasal de alto fluxo nas enfermarias gerais pode não prevenir e pode, de fato, aumentar as taxas de pacientes transferidos para a UTI. Ele aborda dentro do texto que muitos desses pacientes que ficavam com bronquiolite, conduzidos com cânula nasal de alto fluxo dentro da enfermaria, às vezes geravam, tanto para a família como para o médico que estava fazendo assistência, uma certa ansiedade em relação a esse paciente, e que em determinado momento eles preferiam transferir esse paciente para a UTI do que mantê-los dentro da enfermaria. Apesar de que a gente viu aqui em relação aos estudos que a gente apresentou, né, que ela seria segura para ser utilizada dentro de uma enfermaria. Né? Então, o que ele coloca é que a gente precisaria urgentemente determinar quais bebês realmente se beneficiam com a cânula nasal de alto fluxo, para que possamos reduzir seu uso na grande população que incorre apenas em custo, sem benefício. Critérios de iniciação para a cânula nasal de alto fluxo podem ser criados, ou mesmo derivados dos ensaios clínicos randomizados existentes, e devem ser rigorosamente avaliados. Bom, para concluir o que a gente apresentou aqui nessa nossa apresentação, a bronquiolite ela se mantém como uma das principais doenças respiratórias em terapia intensiva. As medidas referentes ao contato social que ocorreram durante a pandemia devem ser repensadas e serem orientadas para outras doenças respiratórias. A gente deve sedimentar as condutas clínicas já existentes, isso que a gente coloca em relação a broncodilatadores, corticoides, a preocupação com a hidratação, a preocupação com a monitorização. E novas, aqui está entre aspas, tecnologias como a cânula nasal de alto fluxo, elas devem ser repensadas, estabelecer melhores critérios e protocolos de uso para ocupar o seu devido espaço na condução da bronquiolite. Bom, era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. A gente agora vai abrir um espaço para a gente discutir mais. Agradeço a toda a equipe da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Se os meus R1s da UTI estiverem assistindo, eu já falo para eles que, na próxima aula, teremos uma foto com eles presentes e aparecendo aqui nos nossos agradecimentos, pois eu não esqueci deles nessa nossa apresentação. Muito obrigado a todos.
obrigado, professor Marcelo. Tem que atualizar a foto no final mesmo, senão o pessoal fica bravo. Eu já tomei puxão de orelha também de colocar foto velha. Tem que contemplar todo mundo. Parabéns pela aula, muito obrigado, aliás, pela aula excelente, certamente foi muito proveitosa para todos que estão assistindo. Nós começamos a sessão hoje à noite com cerca de 48, 49 participantes, rapidamente passamos dos 100, rapidamente passamos dos 150, 200, chegamos a bater 270 participantes, isso mostra aí todo o interesse, né, pelo tema, a importância do tema e acho que também a força da terapia intensiva pediátrica, né? Muitas vezes a gente viu aí nos webinários da AMIB um público grande, significativo. Se tem alguma coisa que certamente ficou de bom na pandemia, acho que foi o fortalecimento que a gente teve com as mídias digitais e a possibilidade de estar debatendo com um público maior. Então, pessoal, quem está online agora, muito obrigado pela participação de vocês. Certamente é um público recorde do webinar da MIB. Vocês têm a oportunidade de fazer agora perguntas. O pessoal está parabenizando, muita gente mandando no chat aqui parabéns. A gente tem aqui, pediram para avisar vocês, a gente tem um botãozinho do Q&A, o Q&A, onde vocês podem mandar perguntas. Se vocês puderem mandar por aqui, fica mais fácil da gente ler. Eu vou fazer um esforço aqui para ler todas as perguntas e a gente tentar responder. Se vocês não tiverem o interesse, né, depois o webinar da MIB fica gravado no site da MIB. Essa é uma vantagem de quem é associado, né, da MIB, vai poder acessar não só essa aula para rever, como também os outros temas que foram debatidos. Então, se você ainda não é associado da MIB, pode se associar, divulguem para os seus colegas, vamos fortalecer a nossa associação, porque realmente os conteúdos do AMIB no ar estão excelentes. Enquanto o pessoal está mandando algumas perguntas aqui, eu vou ler uma pergunta aqui que chegou para mim da doutora Sabrina Bastos. Sabrina Bastos, um abraço para a Sabrina. Ela mandou uma pergunta aqui a respeito do catéter nasal de alto fluxo. Acho que você trouxe uma perspectiva interessante, né, na tua aula a respeito do uso do catéter nasal de alto fluxo. Ela está perguntando se, na tua opinião, o uso seria seguro, adequado de ser feito na enfermaria ou se você preferia que fosse feito somente na UTI. Aí acho que talvez a gente precise levar em consideração o contexto do hospital, né? Assim, às vezes um hospital que tem médico na enfermaria ou um hospital que às vezes não fique um médico na enfermaria. Mas a sua opinião, você acha que é viável, seguro e deve ser utilizado na enfermaria? Obrigado, Sabrina, pela pergunta. Em primeiro lugar, um abraço para a Sabrina. Se for a Sabrina Bastos que eu estou pensando, um abraço para a Lara também. Né? Saudades de vocês. A minha opinião você tem várias formas de eu responder essa pergunta, como o próprio Tiago colocou, dependendo da característica do hospital. Pensando de como foi criada a cânula nasal de alto fluxo, o objetivo do seu uso, é um dispositivo que você vai usar naquele paciente, pelo que a gente está entendendo atualmente, pelas revisões sistemáticas que estão saindo, os trabalhos que estão sendo apresentados, com segurança dentro de um ambiente de enfermaria, em substituição à oxigenoterapia padrão. Então, se você definiu que esse paciente vai ser internado, não necessariamente numa UTI, mas que você vai internar porque ele está precisando de oxigenoterapia, você estaria indicando, já estaria indicando a cânula nasal. Aí você tem esse problema que o Tiago falou. Se eu não tenho médico dentro da UTI para estar avaliando esse paciente, né, e não consigo ter essa avaliação, é impossível você deixar isso acontecendo. A não ser que você tenha uma equipe de colaboradores no sentido multidisciplinar muito bem montada dessa enfermaria, o que às vezes também não é possível, com fisioterapeutas 24 horas na unidade, né, que permitam com que eles auxiliem nesse processo. O importante que eu volto a chamar a atenção é estabelecer uma sistematização do seu uso. Então, criar critérios de seu uso, de gravidade, de quem vai precisar e de quem não vai precisar. Né? Como eu falei, no nosso caso, a gente acaba restringindo a casos moderados aos menos graves, vamos dizer assim, e acaba fazendo isso em ambiente de terapia intensiva. Isso foi para a gente ter uma segurança do dispositivo que a gente não tinha noção como ele era. E a gente conseguiu fazer o uso dele na enfermaria porque a nossa enfermaria dentro da Unicamp permitia que isso acontecesse. Então, é uma pergunta que, assim, pode ser feito, desde que as condições estabelecidas dentro do seu serviço permitam que você o faça, de forma segura.
né? E que o médico esteja menos ansioso, que o americano está observando é isso. Existe uma ansiedade por parte do médico e existe uma ansiedade por parte da família por conta do dispositivo que está sendo usado no paciente. E uma insegurança de como esse paciente vai evoluir. E aí você interna na enfermaria e por conta dessa ansiedade ele acaba sendo encaminhado para a UTI. Não sei se eu respondi de forma adequada a dúvida da Sabrina, mas acho que é por aí, Thiago. Não, perfeito. Se eu me permitir um comentário também. Com certeza. A evidência talvez mais forte, ou que seja um pouco mais uniforme entre as revisões que saem, avaliando o catéter nasal de alto fluxo, é que ele reduz falha do tratamento, né? E só que em relação à oxigenoterapia convencional. O problema é que esse falha de tratamento, às vezes, varia muito a definição do autor que fez o estudo. Então, tem autor, por exemplo, que considera internar na UTI como falha do método, né? Então, aí se já comparar esse estudo com algum outro estudo que sugere, que fala que falha de tratamento é você escalonar a terapia, fica um pouco complicado. Escalonar a terapia quando você está no catéter convencional, certamente é mais frequente mesmo, como os trabalhos mostram, do que você escalonar a terapia com o catéter nasal de alto fluxo. O desafio está sendo demonstrar o benefício em relação a algumas intervenções, alguns desfechos mais fortes, né? Tipo intubação, tempo de internação, tempo de oxigenoterapia, né? Isso realmente os trabalhos ainda estão, alguns estão sugerindo alguma coisa, mas ainda nada é muito forte, mas certamente um novo instrumento aí para dificultar nossa vida, né? Um pouquinho, assim, ajudar os pacientes, mas dificultar um pouco mais variáveis para serem avaliadas, né? Uma coisa que você me fez lembrar agora, que eu não mencionei na aula, Thiago, eu acho importante a gente mencionar isso. Não existe nenhum trabalho que fala em relação à escalonação de você partir de uma cânula nasal para uma ventilação não invasiva e para uma ventilação invasiva. E você tem que tomar muito cuidado com esse critério aí de achar que um é sobre o outro, por isso que às vezes acaba uma discussão se as duas coisas já não estariam no mesmo patamar, a cânula nasal e a ventilação não invasiva. Porque você também não pode ficar perdendo tempo de ficar impedindo que esse paciente chegue à ventilação invasiva que ele precisa. Então, geralmente, o que a gente observa é que não funcionou a cânula nasal de alto fluxo, a maior parte dos pacientes acaba sendo intubados e não indo para a ventilação não invasiva. Da mesma forma que você está usando a ventilação não invasiva, não pensar em voltar para uma cânula nasal de alto fluxo e partir para uma ventilação invasiva e ter uma avaliação adequada para você não aumentar o tempo que esse paciente fique em uma hipóxia ou fique num processo que não está sendo adequado naquele momento para o paciente. Perfeito. Então, acho que você também acabou de responder aqui a pergunta enviada pela doutora Tairine, que mandou aqui a questão se seria a passagem pela VNI seria obrigatória antes da intubação, né, da ventilação mecânica invasiva. Então, acredito que não, né, professor, o que você quis dizer, não é obrigatório que... Não é obrigatório que exista, e eu sou um dos que advoga que se a cânula nasal de alto fluxo não funcionou, o paciente, você já está usando um critério de avaliação de gravidade, né, você vai ver que ele já está dentro de um quadro grave, então é complicado você sair disso e você ir para uma VNI. Porque muitas vezes na VNI você vai pôr esse paciente em sedação, você vai pôr em outros dispositivos que acabam confundindo a avaliação da insuficiência respiratória. Então tem que ter muito cuidado nisso. Então eu sou um dos que acham que se a VNI, o alto fluxo não funcionou, você parte para a intubação desse paciente. Mas, como eu sempre falo, a avaliação nesse momento ele se torna individual. Então você vai olhar o seu paciente, vai ver, dentro da toda a tua análise clínica e dos critérios que você tem, o que você vai fazer com ele. Mas não existe nada que fale que você parta da cânula de alto fluxo para VNI, para ventilação invasiva. Perfeito. Eu ia ler aqui a questão que achei. A doutora Daniela Souza, Daniela Carla, um abraço para a doutora Daniela, mandou aqui um comentário que eu preciso ler, que é importante o que ela está colocando aqui. Vou dar minha opinião, pois a dúvida da Sabrina também é minha, e já fiz essa pergunta a uma colega que atua nos Estados Unidos. A opinião dele é que se a criança está em cânula nasal de alto fluxo na enfermaria, ou não precisa da cânula nasal de alto fluxo, ou deveria estar na UTI. Lógico que a realidade brasileira é diferente dos Estados Unidos. Se está em cânula de alto fluxo na enfermaria,
precisa de uma avaliação frequente e objetiva. O próprio Marcelo apresentou dados que o uso da cânula nasal de alto fluxo parece estar temporalmente associada com aumento de bronquiolite na UTI. Talvez pela falta de um score, a gente avalia de forma inadequada. Acho que é isso aí que a doutora Daniela, né? É bem interessante. Acho que levar em consideração o contexto, a realidade e não achar que está tudo certo, né, na enfermaria só porque ela está com suporte, um suporte mais interessante, suporte moderno, suporte, né? Muitas vezes as pessoas olham e falam, não, isso aqui vai ficar bem. Realmente não é para ser lidado desse jeito. Bom, nós temos mais algumas perguntas aqui. Na verdade, tem várias. Vou ler aqui uma que já está há um tempo aqui no chat. Ó, excelente aula. É a pergunta do Thiago dos Santos. Excelente aula. Gostaria de saber quais são os malefícios do uso de corticoides ou broncodilatadores em um paciente com bronquiolite por VSE. Obrigado. Em primeiro lugar, é só uma questão de você fazer uma medicação que não tem efeito para um paciente. Então, se ele não tem efeito, por que eu vou usar uma medicação para esse paciente? Porque efeitos colaterais, tudo apresenta. Até a água tem efeito colateral. Então, se atualmente as recomendações falam que ele não traz benefício, por que eu vou fazer isso para um paciente que isso não traz benefício? Especificamente, como eu comentei na aula, broncodilatador, beta-2, ele causa taquicardia, ele pode levar a arritmias, ela deixa a criança mais irritada, né? Se você ficar fazendo progressivamente essa medicação na criança, e se ela não está fazendo efeito, se não tem nenhum benefício para isso, isso só vai piorar a condição da criança, né? Um paciente nessa condição, a intenção é deixar ele calmo, é deixar o paciente calmo, não eu calmo. Para ficar calmo, é difícil. Eu não vou dar plantão, eu fico em casa. Então, eu dando plantão, eu estou lá, eu tenho que ficar calmo. Eu tenho que deixar meu paciente calmo e tenho que dar o melhor para ele. E saber que eu não estou deixando de fazer nada porque eu estou deixando ele dar uma medicação. Corticoide é uma medicação que, mesmo em uso curto, né, por períodos mais curtos, eles têm seus efeitos colaterais, é uma droga imunossupressora, você está frente a um paciente infectado, você tem relatos de co-infecções nesses pacientes. Então, eu não vejo o benefício de você fazer o uso de uma medicação que mostra-se não efetiva num paciente com bronquiolite. Como eu falei, isso não quer dizer que eu seja fechado e contra, né? A gente, às vezes, só tem que tomar essa conduta de parecer que é fechado e contra, para que a conduta seja tomada de forma geral, né? Mas a questão do corticoide, na individualização do paciente, né? Como eu mostrei, em algumas situações você pode até fazer esse seu uso, na análise individual do paciente, do que você vai fazer. Essa, pelo menos, é a posição e o vazamento que eu vejo na literatura em relação ao uso dessas medicações que não se mostram efetivas no tratamento da bronquiolite. Perfeito, concordo. Estou falando, eu já vi, plenamente. Não só eu, mas o Thiago já viu que, já que nós dois estamos aqui, a gente já viu até Sim. bronquiolite fazendo sulfato de magnésio. Então, acho Exato. que a gente tem que tomar cuidado. Asma é asma, bronquiolite é bronquiolite, né? Corticoide não é brincadeira, né? Várias patologias que usavam corticoide antes mostraram piores desfechos ao longo do tempo, né? TCE utilizava, começou a aumentar, a pneumonia associada à ventilação, piora de desfecho. Vou ler mais uma pergunta com relação a tratamento aqui, da Bruna Aquino, que eu acho interessante essa pergunta que a Bruna mandou. Como ter maior controle do uso de antibióticos nos lactentes jovens? Perdão, com lactentes jovens com quadro de bronquiolite, mas com presença de febre e necessidade de ventilação mecânica. Existe algum padrão de iniciar e suspender precoce conforme a evolução ou devemos ter confiança na clínica e não iniciar antibiótico nos quadros clássicos, mesmo em crianças mais graves? Interrogação. É uma pergunta boa, e eu depois quero fazer um comentário a respeito dessa pergunta aqui. Bom, eu sou de um serviço em que o uso do antibiótico ele é muito rígido. A gente tem uma rigidez na utilização do antibiótico nos 35 anos, 40 anos da nossa UTI. Essa abordagem de antibiótico terapia é bem rígida, né? Ao mesmo tempo, a gente tem nosso
nosso chefe, vamos dizer assim, fala que o problema não é você entrar com antibiótico, né? Não vou ser eu que vou questionar a introdução de antibiótico num paciente com uma insuficiência respiratória, que foi para uma ventilação mecânica, mas vamos me basear em algumas coisas para isso. Eu não vou considerar, às vezes, uma atelectasia como uma condensação, não vou considerar isso como uma co-infecção bacteriana e já introduzir de cara um antibiótico. Se a sua opção é entrar com antibiótico de cara com um paciente que vai para a ventilação mecânica com uma preocupação da gravidade, da possibilidade de uma co-infecção, acho que você tem que criar critérios para você retirar esse antibiótico o mais precoce possível. A gente sabe que hemoculturas têm uma positividade pequena, né? Mas a gente observa isso como um dos critérios que a gente pode usar, a própria evolução clínica, as imagens radiológicas subsequentes que esse paciente apresenta. Você, muitas vezes, interna um paciente com uma imagem radiológica que desaparece na evolução pelo uso da sua ventilação mecânica. Avaliar, como eu coloquei na evolução, na aula, a questão da hidratação desse paciente, muitas vezes ele pode estar até congesto, né? Então, a introdução, eu não vejo problema, assim, de forma geral. Eu não sou de introduzir para todos os pacientes o antibiótico terapia. Mas uma vez que resolveu introduzir, você ser rígido na sua retirada. Não é porque você entrou que você vai deixar 10 dias com antibiótico terapia esse paciente. Você pode estar individualizando o tratamento para esse paciente com 10 dias de antibiótico, mas você está dentro de uma unidade que tem, sei lá, 10 leitos, onde você tem circulação desse antibiótico, criação de resistência dentro do seu serviço, e você sabe que o uso não racional do antibiótico vai gerar problemas dentro da sua unidade. Uma vez que você opta para que esses pacientes você acha mais tranquilo para quem está iniciar antibiótico terapia, crie critérios para você suspender essa antibiótico terapia, mostrando que esse paciente está evoluindo. Está mostrando uma evolução clínica boa já no segundo dia de ventilação, terceiro dia de ventilação, não é uma patologia, não é o normal do paciente que está com a pneumonia. Então, frente a outros dados, como o não aparecimento de febre, melhora radiológica, as hemoculturas que você colheu no início estão negativas, eu acho que você pode criar critérios para você suspender esse antibiótico. A princípio, a gente não faz o uso de antibiótico quando a gente traz a bronquiolite, a não ser que ela tenha algum dado importante que você tenha uma co-infecção pulmonar nesse paciente. Aí a gente faz, ou um dado significativo que gere dúvida. E aí você acaba entrando com antibiótico, mas sempre com essa preocupação de retirar de forma precoce o antibiótico terapia. Perfeito. Eu só queria comentar com a Bruna a respeito dessa pergunta dela, recomendar, na verdade, tem um artigo que saiu, talvez uns 2 anos atrás, um ano, 2 anos atrás, publicado pelo grupo do Rainbow Children, eu não lembro o nome de todos os autores, eu sei que o Dr. Alexandre Rota é um dos autores, onde eles avaliam, uma pesquisa em base de dados, mas eles avaliam os pacientes nos Estados Unidos com bronquiolites que foram submetidos à ventilação mecânica, que utilizaram antibiótico terapia, eles tiveram um tempo mais curto de ventilação, em relação aos que não fizeram uso de antibiótico na entrada. E a discussão que os autores fazem, uma discussão interessante, é justamente, primeiro, chamar atenção para a possibilidade de co-infecção, porque se esses pacientes que receberam antibiótico ficaram menos tempo em ventilação mecânica, porque tiveram algum benefício, logo eles estavam com alguma infecção bacteriana. E o segundo ponto que eles discutem é justamente por que não, na dúvida, entrar, mas tirar. Eles usam, eles citam a regra do 48 hours rule out. Você tem 48 horas para você resolver, avaliar o paciente, evoluiu bem, a imagem que tinha no atelectasia desapareceu, padrão febril melhorou, suspende o antibiótico. Então ele falou assim, realmente, o paciente grave em ventilação mecânica, no primeiro momento, quando chega, é difícil você bater um martelo, que às vezes não pode ter uma co-infecção. Diferente daquele que você vem acompanhando, num alto fluxo, numa VNI, né? Mas às vezes o paciente que acaba de chegar, chega entubado, ou você acaba... A primeira medida sua foi colocar ele em ventilação mecânica invasiva. Às vezes realmente é difícil nesse momento, mas não vejo o problema de entrar na dúvida. O importante é reavaliar, né? E tirar em momento oportuno. Vamos seguir aqui, nós temos mais 10 minutinhos. Vou tentar ler mais algumas perguntas aqui. Tem bastante pergunta. Tem uma que é rápida de responder, vamos contemplar aqui. Ó. O catéter nasal de alto fluxo chega a 3 litros por minuto por quilo, interrogação, ou mantém 2 litros por minuto por quilo? Pergunta da Raquel Andrade Souza. Isso vai depender um pouco primeiro da marca que você está usando.
né? Se eu não estou enganado, a Vapotherm permite um fluxo maior do que a Fischer, né? Mas geralmente você trabalha com 2 litros por quilo e o máximo que a cânula permite, que é a experiência que a gente tem da Fischer que a gente acabou usando dentro da nossa unidade, né? Mas tem que ter o conhecimento do que a cânula para determinada idade aguenta de fluxo para você oferecer para o paciente, né? Então isso varia de dispositivo para dispositivo. Sempre Respeitando o lembrando que staff, você né? não pode entupir tudo, né? Você tem que escolher a cânula deixando 50% de desobstruído da narina da criança, né? Na escolha da cânula nasal de alto fluxo. E em relação ao fluxo, é mais ou menos isso aí. Se eu estiver me Perfeito. equivocando, aí o Thiago me corrige, mas eu acho que é por isso aí. Não, é isso aí. A cânula nasal de alto fluxo, a gente sempre comenta isso, ela dá uma pressão, né? E por isso que precisa ter um vazamento. Tem relatos na literatura e relatos de colegas de barotrauma, pneumotórax associado. E uma coisa que a gente sempre fica um pouco preocupado é o uso de sonda, né? Nasointeral, nasogástrica, junto com a cânula nasal. Daí uma narina pode ficar substancialmente obstruída e causar um perigo para a criança. Tem mais uma pergunta aqui que pode ser, pessoal, a cânula nasal de alto fluxo realmente é um tema que chama atenção, né? Júlia Cardenha. Parabéns pela aula, doutor. Na UTI que você trabalha, qual o tempo médio de uma criança com bronquiolite, que a criança com bronquiolite fica na CNAF, né? No alto fluxo. E vocês têm algum protocolo para desmame? Protocolo objetivo escrito a gente não tem. A gente vai seguindo a saturimetria e vai testando a cada dia a possibilidade de diminuição, né? Houve resposta, não piorou o quadro clínico, a gente segue no desmame, né? O que a gente observa é que fiquem geralmente 5 a 7 dias com a cânula nasal de alto fluxo e estão recebendo alta para a enfermaria com cânula convencional. Mas é um tempo aí que chega a 5 a 7 dias, no máximo, que a gente fica com essas crianças com cânula nasal de alto fluxo. O fabricante recomenda, né? Acho que até 7 dias, ela tem um sensor de temperatura que pode começar a dar problema depois do 7º dia, a gente tem um receio aí de começar a esquentar demais, né? Ou perder o controle adequado da temperatura. Eu estava esperando uma pergunta aqui, porque você colocou corajosamente na sua aula o score de Brojod. Eu falei, vamos perguntar do score de Brojod, porque eu acho que as pessoas não conhecem muito o score. Então veio uma pergunta aqui. No protocolo da Unicamp, existe algum motivo por não adotar o score de Wood-Downes? Parabéns pela aula. Pergunta da Ana Carolina Etrusco Zaroni Santos. Na verdade, o que aconteceu é que a gente estabeleceu primeiro aquele critério de Wong, que era o critério que a gente encontrava nos primeiros artigos falando sobre a cânula nasal de alto fluxo, com a recomendação do seu uso num esquema que a gente meio que seguiu para fazer o protocolo. Na evolução da utilização, houve uma revisão por parte do pronto-socorro em relação a esse score, e houve uma dúvida em relação a esse e ao Brojod, onde o Brojod ele definia a frequência cardíaca e frequência respiratória por faixa etária, e achava que isso melhoraria a sensibilidade de avaliação de gravidade. Então, por conta dessa diferenciação da faixa etária e da frequência cardíaca e respiratória, acabou utilizando o Brojod. Como a gente acha que tem que se manter um critério único para você fazer a sua análise, a gente optou em adotar e fazer o uso desse score dentro do hospital, dentro da pediatria, para uniformizar esse tratamento. Mas nada impede que você use um outro score. O score ele tem que gerar segurança para você e tem que estar validado dentro do teu serviço, dentro da literatura, como score adequado de utilização. Não faço também, não é conflito de interesse, mas não faço propaganda de nenhum score, né? Aí é uma questão de adaptação de equipe, então, para você criar menos estresse dentro da equipe, quanto ela estiver mais estável, melhor que seja o score que você escolheu para você avaliar o seu paciente. Mas eu acho importante ter um score. Na falta de uma forte evidência sugerindo um score, como não tem, o melhor score é o score que você se der bem no seu serviço, né? Mas nós vamos fazer propaganda sim do Brojod, porque nós somos, eu acho que tirando o San Juan, nós somos o único que utiliza esse Brojod. E um dia eles vão convidar a gente para ir lá na Espanha para tomar um vinho com eles, porque nós estamos fazendo propaganda do score deles aqui.
Mas é um score simples e pegou, né? Os residentes fazem avaliação, pronto-socorro faz, a enfermaria... A comunicação ficou fácil, realmente, com o Brojode. E achei interessante que você colocou na sua aula, eu vou começar a levar também o Brojode para frente. Mais perguntas, tem várias perguntas, nós temos mais 5 minutos aqui, dá tempo. Sua Raquel Andrade Souza. Raquel, de novo? Tá bom, vou ler mais uma dela. Sua opinião sobre nebulização com solução salina hipertônica. Sua opinião. Não é minha uma pergunta. opinião, o que tem de evidência é que não... Tem evidências que falam a favor, naquele da Academia Americana de Pediatria não há uma recomendação. Das vezes que a gente utilizou, eu não consegui observar uma melhora significativa. Eu sempre tenho a preocupação de usar a solução salina, que ela é muito hipertônica, bastante irritativa. Então, eu não uso, mas para quem usa, toma cuidado. Se a criança ficar muito irritada com a utilização do uso da solução salina hipertônica, eu não faria, né? Lembrar que é a mesma solução que você usa para o cara fazer teste de escarro para a tuberculose. Então, é um negócio bem irritativo, né? E numa criança que já está com bronquiolite, num lactente, cuidado. Mas não desrecomendo, mas a gente não faz o uso da solução salina hipertônica. Tem mais um comentário aqui que eu queria fazer, a doutora Flávia Correia Asbeck. Adorei a aula, ela coloca, né? Não é bem uma pergunta, mas algumas questões que estavam discutindo com outras especialidades. O hospedeiro principal do VSR não seriam as crianças, mas os adolescentes, e talvez tenhamos que atuar com eles para a prevenção, né? Acho que como você mesmo colocou, né, seu gráfico super bacana mostrando a evolução durante a pandemia, acho que isso aí ficou bem claro, né? 2, alguns autores consideram que existem fenótipos de bronquiolite, a considerar a genética do paciente, história familiar, vírus, que em alguns fenótipos o uso de broncodilatadores seria bem-vindo. Acho realmente que o protocolo de bronquiolite é difícil, porque nada parece ter evidência suficiente. Interessante o comentário da Flávia. Realmente as evidências são difíceis, ainda mais nas situações, porque o que chama atenção é sempre aquele que foge, né? É como ela colocou, talvez aquele com uma predisposição genética familiar. Aquele respondeu ao broncodilatador, aí aquele você grave, que é, assim, vou tentar para todo mundo, talvez dê certo, porque deu certo em um. Então é difícil mesmo estabelecer protocolo, porque quando você põe nos dados, eles não aparecem, né? Assim, no quadro geral, né? A vantagem. É que o viés das recomendações acaba sendo o vírus essencial respiratório, que é a maioria dos casos, né? Por isso que eu coloquei na questão ali para a gente pensar, essa questão toda que foi colocada, do fenótipo, do vírus, né? Então, isso vai naquele momento de você estar com o seu paciente, individualizar e olhar. Se eu tenho a possibilidade do painel viral, estou pensando em alguma coisa diferente, não custa nada você fazer algumas tentativas, mas não transformar, eu acho que é importante, o geral, o individual para o geral. Por enquanto, acho que o geral funciona de forma mais adequada. Perfeito. Nós temos uma última pergunta, porque nós temos 2 minutos. É uma pergunta bacana. Não sei se vai ter tempo de responder inteiro ela, porque é uma pergunta que dá tempo para um webinar da AMIB. A Krishna Macias, ou Mácias, perdão se eu falei errado. Existe um protocolo ou um limite de pseudoanalgesia para o paciente em catéter de alto fluxo e colocar paciente em VNI? Interrogação. Não entendi bem o final, mas acho que com relação à pseudoanalgesia no alto fluxo. A cânula nasal do fluxo é para não usar pseudoanalgesia, né? Para você deixar o paciente confortável. Se você está usando pseudoanalgesia para manter o paciente em cânula nasal do fluxo, alguma coisa estranha está acontecendo. Eu já questiono muito a pseudoanalgesia na VNI, né? Eu acho que na cânula nasal é um dispositivo a mais aí, uma medicação a mais, que ela não faz parte do universo de você falar de cânula nasal alto fluxo, né? Então, eu não vejo você fazer pseudoanalgesia para isso, né? Ou ele se adapta e melhora na primeira hora com o tratamento. Não adianta você insistir com sedação e analgesia nesse paciente que não melhorou. Eu acho que isso é arriscado, né? A gente tem que ter esse cuidado de perder o timing e o paciente ir piorando. E isso vai repercutir em tempo de ventilação melhor, complicações piores, né? Então, racionalizar essa questão. Perfeito. Bom, nosso tempo
infelizmente se esgotou, voou, aliás, né? Foi muito rápido, quando o papo tá bom, realmente voa. Eu queria me estender aqui até pelo menos umas 11 horas, mas a Gislene não deixou. A Gislene é quem manda aqui, comanda, e a gente obedece a Gislene. Então, eu queria agradecer de verdade o convite. Foi um prazer enorme estar aqui participando de novo de mais um AMIB no Ar. Agradecer a doutora Regina pelo convite. Agradecer ao doutor Marcelo, que me convidou depois também. Agradecer a toda a equipe da AMIB que realiza, que executa, que faz acontecer esse evento. Agradecer a participação de todos, o público recorde, as perguntas. Quero pedir desculpa por não ter podido ler, né, todas as questões, foram várias questões, algumas eu vi que talvez já tenha sido discutido na aula, então eu priorizei algumas que realmente não tinham, talvez, né, valesse mais a discussão. Então, mas fica a oportunidade aí nos congressos. Esse ano vai ter congresso presencial, se Deus quiser, né? Nós vamos estar juntos. Vocês podem vir conversar, tirar dúvidas com o Dr. Marcelo presencialmente nos congressos que vão ter esse ano da AMIB. Obrigado, Dr. Marcelo. Um abraço para você. A gente se vê aí em breve, né? Aqui na Unicamp e pelos congressos, pela AMIB, pelos webinários também. Valeu.